Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica aperitivo. Terça-feira, hoje é dia 17 de março de 2020 e o tema é o coronavírus. E quero fazer aqui uma reflexão sobre os impactos sociais e raciais desta epidemia. A epidemia do coronavírus no mundo está evidenciando as desigualdades sociais, apesar de aparentemente o vírus contaminar todos e nesse mesmo momento pessoas da classe média e alta que estiveram em viagem no exterior. De fato, o que salta aos olhos neste momento da epidemia é o fato dela ter tomado uma dimensão na cobertura jornalística muito maior que outras epidemias que ainda hoje vitimam mais pessoas, como a dengue e o sarampo. Será uma questão de classe? À primeira vista, isso ocorre justamente para a questão de classe. Como o epicentro atual do coronavírus é a Europa, e não o continente africano ou latino-americano, a visibilidade dessa epidemia é muito maior. Uma lógica que também esteve presente quando a mídia hegemônica em todo o mundo, inclusive no Brasil, mobilizou os sentimentos e consternação no ataque do grupo terrorista Exército Islâmico a Paris em 2015. Este mesmo grupo terrorista praticou ataques também mais violentos em 2019 na Nigéria, porém sem a mesma repercussão. Mas o classismo e o racismo também estão presentes nesse caso do coronavírus. E é importante este alerta porque há ideias entre algumas pessoas da periferia de que se trata de doença de gente rica e, portanto, não deveria ser objeto de preocupação da população da quebrada. Se não ficarmos atentos, pode-se em pouco tempo haver um deslocamento do epicentro da doença para a periferia e, por conta disso, sem a visibilidade que ela tem agora. Uma análise de algumas medidas de contenção do vírus. A ordem é sair pouco de casa, procurar trabalhar no sistema home office, transferir as atividades didáticas de escolas e universidades para a modalidade online, suspender viagens internacionais, entre outros. Note-se que os atores atingidos por essas medidas protetivas são aqueles que não estão na maior parte do trabalho precarizado e informal. Se nas universidades as aulas foram suspensas e algumas adotaram um sistema de ensino à distância, como ficam os funcionários operacionais terceirizados? Eles continuam trabalhando. Há o caso relatado pelo colunista Lauro Jardim, do Globo, do empresário e sua esposa que contraíram o vírus em uma viagem, se colocaram em quarentena no apartamento deles, porém obrigaram a empregada doméstica a continuar indo trabalhar, desconsiderando o alto risco dela se contaminar. Com isto, em um primeiro momento, observa-se que tais medidas, ao mesmo tempo que protegem um determinado segmento da sociedade, deixam outro completamente desprotegido. Esses trabalhadores operacionais e precarizados se deslocam para suas casas de transporte coletivo, um ambiente potencialmente explosivo para uma contaminação massiva. Esta situação se agrava por dois motivos conjunturais. O primeiro é a desregulamentação do trabalho, imposta pela direita em todo o mundo e aplicada no Brasil no ano passado com a reforma trabalhista. A lógica dessa proposta é: o ganho depende de quanto se trabalha e não de quanto é necessário para sobreviver. Empregadas domésticas, faxineiras, trabalhadores aplicativos, ambulantes, flanelinhas, motoboys, cicloboys, entre outros, teriam que optar entre ficar sem dinheiro e não trabalhar ou sair às ruas em busca de trabalho. Ainda que esses trabalhadores contraiam o vírus e fiquem doentes, a tendência é que eles continuem trabalhando, pois o mercado informal não tem nenhum tipo de proteção. Imagine este cenário de pessoas com o vírus do coronavírus nas ruas, entregando comida, dirigindo Uber, motos, vendendo coisas nas ruas, limpando casas. Imaginem estas pessoas andando nos trens, ônibus, metrôs lotados. O vírus vai para a periferia, entretanto, ele volta com tudo, pois estas pessoas, a quebrada, atendem justamente estes que se julgavam antes protegidos. O risco, é intensificar ainda mais comportamentos de cunho fascista, racista, xenofóbico. O segundo motivo é o desmonte do sistema público de saúde, que está enfraquecido para o enfrentamento massivo desta epidemia. Este é o momento que mais se precisa do SUS e todo o seu arcabouço de atendimento, prevenção, medicina da família, entre outros. E da estrutura dos laboratórios públicos de pesquisa, das universidades e institutos como Fiocruz, Manguinhos, FURP e das universidades públicas. Só para lembrar, 47% dos trabalhadores negros estão no mercado informal.
80% dos usuários do SUS se declara negra. Em outras palavras, estamos falando de situações que atingem a população negra na sua imensa maioria. Daí que é o momento ímpar para se retomar a pactuação político-social que construímos na Constituição de 88 e barrar de vez as mudanças de cunho neoliberal ou ultraliberal que têm sido feitas desde o golpe de 2016 intensificadas no governo Bolsonaro. É necessário, sim, revogar a emenda constitucional do teto de gastos, fortalecer o SUS e os laboratórios públicos, centrar a política de Estado não mais no equilíbrio fiscal para obter a confiança dos mercados, mas na capacidade de atendimento social massivo para garantir o bem-estar de todos os cidadãos. Ou é isso, ou nós teremos uma situação de total descalabro, no qual o que vai transparecer são as perspectivas neofascistas, nazistas, racistas, xenofóbicas, e a violência tende a se intensificar e a população negra será a principal vítima, negra da periferia, a principal vítima deste momento, desse processo. Eu quero aqui aproveitar e fazer uma crítica veemente, um protesto veemente contra a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que, ignorando as recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades médicas, principalmente em função de ele estar em risco de ter contaminado o vírus do coronavírus por conta de um dos membros da sua equipe de governo estar infectado, ele ignorou essa quarentena, esse isolamento, e no domingo saiu às ruas para cumprimentar os manifestantes que pediam o golpe no Brasil. Além de demonstrar que tem o seu compromisso não é com a democracia, não é com as leis, e sim com os golpistas, já que esse ato foi para pedir o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, ele também demonstra o seu total descaso e desrespeito com a saúde da população brasileira. É necessário, mais do que nunca, que a esquerda, os movimentos sociais, movimentos populares se unifiquem no sentido de barrar esse governo. Já não há mais condições do Brasil ficar sob a batuta desse governo de malucos, de direitistas, de irresponsáveis liderados por Jair Bolsonaro. Eu queria aproveitar também e dizer que o Farofa Crítica, por enquanto, será suspenso as gravações das entrevistas em função da suspensão das atividades na Universidade de São Paulo, local onde nós fazemos as gravações. Por enquanto, então, estaremos alimentando o nosso canal com esses programas de comentários meus, o Farofa Crítica Aperitivo, até que a gente normalize a situação ali na universidade. Um abraço a todos. Peço para clicar no sininho, clicar no nosso programa, dar um like, inscrever-se no nosso canal, clicar no sininho para aumentar a nossa rede de contatos. E grande abraço e cuidem-se da sua saúde. Valeu!